CBF dá parecer com relação à expulsão do atleta Léo Jardim. Diretoria se acovarda e deixa de comparecer, presidente deixa de comparecer à CBF. Vamos falar aqui também sobre retorno de jogador, saída de atletas e reforço chegando. Situação muito tumultuada aí no Vasco. Vasco quase acertando aí com o segundo reforço aí. A situação está bem encaminhada. A gente não vai cravar aqui porque essa diretoria é um caos. Bom, o seguinte, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Pessoal, a CBF hoje se posicionou com relação à situação da expulsão do goleiro Léo Jardim. E a comissão de arbitragem da CBF viu acerto e disse que o árbitro da partida aplicou a regra da FIFA nos dois cartões aí do Léo Jardim. Ou seja, a comissão de arbitragem da CBF considera que Flávio Rodrigues de Souza acertou na aplicação da regra nos cartões que foram aplicados para o Léo Jardim. Bom, é a CBF aí fazendo uma nova regra no futebol. Aquela prerrogativa de que o goleiro tem que ser atendido em campo. Eles rasgam isso e simplesmente a CBF faz vistas grossas com relação à situação do goleiro do Internacional de Porto Alegre, que fez uma cera danada no primeiro tempo, certo? Pesos e medidas diferentes. Bom, o Vasco disse através de nota ontem que vai até a última instância. E a gente tomou conhecimento hoje, tá? Houve um protesto contra o árbitro, mas quem foi o representante do Vasco foi o Amodeu. O Amodeu que foi representar o Vasco. A grande pergunta é a seguinte: aonde que está Pedro Paulo? Ele não vestiu a camisa lá da seleção brasileira? Ele não é o chefe da delegação? Não foi levar a camisa para o presidente da CBF? Por que ele não foi lá? Por que ele não foi lá? O que ele tinha de mais importante para fazer hoje do que comparecer a esse protesto? Olha só, a Modelo representará o Vasco na CBF nesta segunda-feira. Cadê Pedro Paulo? Isso serve para quê? Isso serve para quê? Senão para se vitimizar. Cara, isso deixa a gente muito chateado mesmo. Bom, a gente continua aqui falando sobre a situação aí de saída de jogador. Isso mesmo. Hoje o Atlético Mineiro formalizou uma proposta de 2 milhões de dólares aí pelo Paulinho. Paulinho que é jogador de seleção brasileira, sub-20, né? Passou pela sub-17, pela sub-15. E o Paulinho pode ser negociado. O Vasco ficou de fazer uma contraproposta aí ao Atlético. É uma grande vergonha. É uma diretoria que está entregando a nossa base a preço de banana, tá? A preço de banana aí os outros. Mais uma vergonha. E o seguinte, né? Semana passada teve situação aí
da turma Lacano, Zoumar, Mina, Nino. A situação, olha como é que são as coisas. A situação do retorno do Cauã Barros, tá? Não é fácil, porque a multa rescisória é de R$ 500 mil e o Vasco não quer pagar essa multa. Olha a situação. O Fernando Diniz chegou a cravar o retorno desse jogador aqui para o Vasco da Gama. Ele chegou a cravar numa coletiva que estava tudo certo. Olha como é que são as coisas. Às vezes as coisas não acontecem, a culpa não é nossa, é da diretoria. Que eles deram a informação para o treinador que o atleta retornaria e agora não sem dinheiro para simplesmente pagar a multa rescisória do jogador, que é uma vergonha, né? Jogador que pertence ao Vasco, que deveria estar aqui, e o Vasco vai pagando aí por mês 300 mil ao Puma Rodrigues. Bom, e a gente fala também de reforço chegando aqui no Vasco da Gama. O Vasco hoje acertou as bases salariais com o Andrés Gomes, né? Entre o Vasco da Gama e o jogador, tudo ok. O Vasco da Gama aguarda a liberação do Rennes da França para simplesmente fazer o anúncio, tá? O Rennes que até empresta o jogador, mas há uma diferença com relação à fixação dos direitos econômicos do atleta, tá? Situação que nas próximas horas aí será resolvida e o jogador deverá ser anunciado como atleta do Vasco da Gama. Ontem a gente deu essa notícia aqui em primeira mão que o Vasco tinha acertado as bases salariais aí com o atleta Andrés Gomes e assim aconteceu no dia de hoje. Contratação que tem tudo para acontecer. Laureano, o que tu acha do jogador? Para mim, é uma aposta. Para mim, é uma aposta. Tá? Como inúmeras apostas que o Vasco da Gama fez ali, relativas a Garré, Lodge, o Nuno. Para mim, o colombiano, assim como o Emerson Rodrigues, que não está mais no Vasco, para mim, é uma aposta. Essa é a minha opinião. Bom, comente. Às 21h30 estaremos aqui presentes para fazer a nossa live. Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu!